Juro que amanhã eu vou falar menos. Nosso palestrante de hoje, o primeiro, é o Enio Burgos. Ele tem um belo livro, cujo título é Medicina Interior, e o subtítulo é A Medicina do Coração e da Mente. A editora Bode Gaia. É sobre esse assunto que ele vai falar para nós. Ele até já entrou. Agora não vai dar para dizer, por exemplo, que ele é formado em medicina, que ele é formado em física, que ele trabalha com pacientes portadores de HIV, alguns em estado terminal, trabalha com gestantes, com crianças. Então ele tem um longo cabedal e deve ter muita coisa interessante para nos dizer. Seja bem-vindo, Enio, e tomara que a turma consiga ler o que você botou lá na rotunda. Aqui está o livro do Enio. Enio, você vai... Olha, vou te dar o livro aí. Tenho certeza que ele já leu e gostou. É uma grande honra para mim ter sido convidado a estar aqui essa noite em Campina Grande. E eu me sinto extremamente num momento desafiador, né? Me colocaram, esse convite veio um tanto quanto de última hora, e eu tenho duas grandes missões que eu não sei se tenho condições de cumpri-las, mas vou tentar dar talvez o que de melhor eu puder fazer. A primeira grande missão é estar substituindo uma pessoa que eu tenho o maior respeito, a maior consideração, e é uma pessoa ímpar, que é Pierre Weil. Pierre Weil, por motivos ao que eu soube de saúde, então eu desejo que ele supere o quanto antes essa dificuldade e que possa estar aqui conosco novamente em outro momento. Então essa já é uma grande missão de estar aqui, e eu tenho muito pouco tempo para falar sobre um assunto muito vasto. Então eu costumo, antes de iniciar a minha fala, já começar a pedir desculpas, a pedir perdão às pessoas, porque, na verdade, eu não me considero sequer um palestrante, eu não considero que eu tenha o dom da fala, não é? O dom da oratória. Então eu faço, na verdade, um grande esforço para me fazer compreender, e espero que vocês aproveitem e eu possa dar a vocês uma noção do que seja a medicina interior ou a medicina do coração e da mente. Eu compararia essa minha fala de hoje a estar tentando com vocês abrir uma janela e que nós possamos olhar através dessa janela. A paisagem do outro lado, na verdade, é muito ampla e muito abrangente, mas eu tenho que resumir as coisas o máximo que eu puder, e eu sei que isso traz um certo prejuízo para a compreensão. Normalmente, quando eu falo esse tema da medicina interior, a medicina do coração e da mente, vocês levem em consideração que eu costumo abordar em 4 dias, e eu tenho 40 minutos hoje. Então, uma grande missão que me foi dada, e eu quero lamentar, vamos dizer assim, se eu não for claro, se a minha fala for até um pouco difícil de compreender em alguns momentos, e que vocês me ajudem e tenham, por favor, paciência, e façam perguntas também, se for o caso de eu não estar sendo muito claro. Eu sei que muitas pessoas não enxergam essa tabela com nitidez, porque realmente ela está, enfim, escurecida, né? Eu vou tentar descrever esse quadro rapidamente, que é um resumo, é como um esquema, né? E todo esquema, ele funciona até certo ponto bem, e quando a gente quer aprofundar as coisas, a gente tem que jogar o esquema fora, né?
mas para fio condutor da palestra ele serve, ele se presta para isso, né? Basicamente o que eu quero transmitir a vocês essa noite tentando simplificar, é que nós somos dotados como seres humanos não apenas desse corpo físico, não é? Nós temos, além desse corpo físico, nós temos uma mente. O físico, vocês todos compreendem muito bem, é uma parte material de nós, do nosso ser, né? É a parte que nós podemos palpar, é uma parte muito densa, né? Então nós conseguimos olhar, por exemplo, o nosso corpo refletido em um espelho. Talvez você acorde pela manhã e tenha esse hábito de se olhar no espelho e ver como é que você está, né? Você olha e com os cabelos desgrenhados, né? Pode ter uma sensação assim de, nossa, como eu estou horrível, né? Eu não posso sair na rua assim, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que tomar alguma providência, né? Porque o meu corpo não está bem, não está apresentável para mim sair à rua, né? E é muito claro isso, que as pessoas então se arrumam, lavam o rosto, penteiam o cabelo, as mulheres usam maquiagem, não é? Então é muito fácil para nós, digamos assim, adaptarmos a nossa aparência exterior, o nosso corpo, e é isso que nós fazemos todos os dias. Se esse nosso corpo está muito sujo, por exemplo, ou se a gente não tomar banho por alguns dias, as pessoas vão notar isso e vão, de repente, nos aconselhar a tomar um banho, né? E esse nosso corpo, então, é motivo, talvez, das nossas grandes preocupações na vida, né? Porque se ele adoece, por exemplo, não é? Nós imediatamente ficamos muito preocupados e às vezes é uma dorzinha boba que acontece num lugar do corpo e a gente já pensa, meu Deus, eu no mínimo estou com um câncer, alguma coisa muito grave, né? Nós temos uma grande preocupação com o nosso corpo e às vezes nós esquecemos de notar que além dessa dimensão física que nós procuramos a vida inteira lidar com ela, alimentar o nosso corpo. Às vezes a gente tem o privilégio de comprar um carro para adornar esse corpo, né? E para levar esse corpo para passear, né? Nós fazemos então, às vezes da nossa vida, uma lida que leva talvez 99% da nossa energia, da nossa atenção voltada para a dimensão material. E deixamos de lado o olhar que nós poderíamos fazer e deveríamos fazer para a nossa outra dimensão, a outra dimensão do nosso ser, que não é física, que não é material, que não pode ser palpada, assim como o nosso corpo pode ser palpado, que é a nossa mente. Porém, eu quero deixar a imagem aqui para vocês de que esse corpo, sem uma mente, é só um cadáver, é só um ser sem vida, não é? É como se fosse um navio sem uma bússola, não é? O que nos orienta na nossa vida, o que nos faz escolher entre A, B ou C, o que nos faz ir para a direita ou para a esquerda na nossa vida, não é exatamente o corpo, mas a nossa dimensão sutil, a nossa mente. Aquilo que nós não podemos palpar, os nossos pensamentos. E vocês vão compreender rapidamente. Imaginem que essa minha mente, todos nós temos uma mente a todo momento emitindo pensamentos. Se ela não emitir pensamentos nítidos, pensamentos claros, pensamentos iluminados, se a nossa mente for confusa, em outras palavras, o que acontece com a nossa vida é que a nossa vida vai ficando cada vez mais confusa. Não é? Nós não enxergamos os caminhos, o que fazer, nós não temos clareza das nossas ações, dos nossos atos, porque a nossa mente não tem essa iluminação. Então, na tradição, por exemplo, do budismo, e é por isso que eu escolhi esse termo ignorância que aparece lá em cima,
a nossa mente, de modo geral, não está absolutamente iluminada. Nós desconhecemos qual é a nossa verdadeira natureza enquanto seres possuidores dessa mente, né? E o que acontece então é que a ignorância vela, é como se fosse um véu que escurece e nós não conseguimos enxergar sequer os nossos próprios pensamentos. Há uma história muito conhecida que ilustra o que é essa ignorância dentro da nossa mente que nubla os nossos pensamentos. Talvez vocês conheçam a história do pescador, que ele, digamos assim, acordou cedo demais para ir pescar, para ir para o seu trabalho, né? Digamos que ele caiu da cama, né? Muito cedo, e olhou para fora da sua cabana e viu que era noite ainda, não tinha lua, era uma escuridão lá fora. Era cedo demais para ir trabalhar. Mas esse pescador tentou conciliar o sono, deitou, virou para um lado, virou para o outro, e não conseguia dormir, não conseguiu voltar a dormir. Aí ele pensou assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para o rio, vou caminhando até lá bem devagarinho, quando eu chegar no rio, de repente já amanheceu, né? E então aí eu começo a trabalhar e pescar. E foi caminhando devagar, chegou na beira do rio, não tinha amanhecido ainda, ele não sabia bem o que fazer, resolveu sentar um pouco naquela bruma, naquela escuridão, não enxergava muito bem as coisas. Vocês imaginem uma madrugada sem lua, sem luz, né? Só que quando ele sentou, ele sentiu um volume assim, não é? Sentou em cima de alguma coisa. Ele levou a mão e era um saquinho, né? Um saquinho cheio de pedras. Aí ele não tinha o que fazer, tinha um saquinho na mão, ele olhou, pedras, né? Aí ele pegou aquela primeira pedrinha que ele tirou do saquinho e olhou para o rio e começou a brincar, né? Tchum! Qualquer criança faz isso, né? Com pedrinhas na água, né? Aí olhava as pedrinhas pulando, cada vez ele queria tirar mais longe aquelas pedrinhas, né? E ele foi brincando com aquilo e foi tirando as pedrinhas daquele saco e atirando cada vez mais longe, para cá, para lá. E o dia foi amanhecendo, foi raiando o sol. E coincidiu que no momento em que ele levou a mão a esse saquinho e puxou a última das pedrinhas que havia no saco, ele ergueu assim na frente do sol, porque o sol vinha raiando e veio aquele primeiro facho de luz potente, né, iluminando a aurora. E aquele raio de luz incidiu naquela pedrinha e se repartiu em muitas cores, né? E aí o pescador olhou e viu que ele não tinha um saquinho de pedrinhas na mão, mas sim um saco cheio de diamantes. Aquilo que ele tinha na mão era um diamante. E ele tinha jogado todo o saco de diamantes no rio. Brincando. Eu acho essa história muito significativa, porque ela ilustra de uma forma muito clara para mim o que nós fazemos com a nossa vida se nós não temos a luz iluminando as coisas para que nós olhemos claramente, nitidamente para os nossos próprios pensamentos, para os conteúdos da nossa mente. É claro que essa madrugada na história representa o que eu coloquei aí como a raiz dos nossos problemas, a raiz das nossas dificuldades, que é o véu da nossa ignorância. Então, como nós não somos iluminados ainda, nós enxergamos as coisas de uma forma um tanto quanto confusa. Mas nós concebemos, então, dentro dessa nossa dificuldade de enxergar, dentro dessa madrugada, né? Nós concebemos um eu, que geralmente é o meu eu separado, distante de todas as outras coisas, das outras pessoas. Não é assim? E é claro que nós vamos nos tornando apegados, queremos defender o nosso eu, né? E todos os desejos começam a surgir a partir desse eu. E na nossa mente, então, começam a surgir, de acordo com o nosso eu, o eu de cada um, né?
conforme ele é concebido, conforme as características e particularidades de cada um, nós temos basicamente 3 formas de emissão de pensamentos produzidos na nossa mente em função desse eu. Quando nós nos relacionamos com as sensações, todas as sensações da nossa vida, através da visão, através da audição, através do tato, olfato, gustação, essas experiências sensoriais para nós têm 3 básicas naturezas, né? Ou elas são agradáveis para nós, muito agradáveis, né? E nós temos então a tendência a querer repetir essa experiência agradável, né? Até porque para nós é agradável, para o nosso eu é agradável. Ou as nossas experiências com o mundo, com as pessoas, com as coisas, com os objetos, nos são aversivas, nos são desagradáveis, né? Completamente desagradáveis, e nós não queremos repetir mais aquela experiência e não queremos saber daquilo. Ou então, nenhuma coisa nem outra. As impressões que nós temos, a experiência que nós temos sensorial com o mundo, com as pessoas, com as coisas, ela é indiferente. É aquela história do tanto faz, né? Aquilo não nos toca, não nos puxa, nem nos empurra, e aquilo tanto faz. Então, se vocês olharem para esse quadro, vocês vão ver que, a partir da nossa concepção de um eu separado, nós criamos basicamente 3 formas de relação, e eu diria, de emissão de pensamentos interiores. E eu vou examinar com vocês, juntamente com vocês, cada um desses 3 pensamentos. Se uma pessoa tem pensamentos de aversão, que seria, vocês olhando aí a coluna ali da esquerda, né? Digamos que uma pessoa, ela tem na sua mente a emissão de pensamentos aversivos recorrentemente. A maioria das vezes ela tem pensamentos de aversão. O que é pensamentos de aversão? As coisas para ela são desagradáveis. A pessoa que tem muitos pensamentos de aversão, a característica dos pensamentos que ela tem na sua mente é do tipo assim, são do tipo assim os pensamentos que ela emite. Todos os objetos, por exemplo, esse copo, ela vê apenas os defeitos. Não, esse copo é horrível, esse copo não presta, esse copo é ruim, esse copo é de plástico, eu não gosto de plástico. Então, a característica dos nossos pensamentos aversivos é a negação. Eu não aceito, eu não suporto, eu não quero, isso não. Eu não admito, eu não tolero, não é? E desses pensamentos é que surgem as nossas reações com o mundo, que são, vocês podem ler ali, o ódio, a ira, a cólera, né? Os pensamentos aversivos, eles circulam no nosso corpo inteiro, ou seja, os nossos pensamentos não são apenas com o nosso cérebro. Quando nós temos raiva, quando nós temos ódio, quando nós temos essa aversão, é uma força que flui, que percorre o nosso corpo, do fio do cabelo à ponta do dedão do pé. Nós somos inteiramente tomados por isso. Eu não tenho muito tempo para entrar nos detalhes, mas o que eu queria dizer a vocês com relação à aversão é que as pessoas que experimentam a aversão, elas normalmente são muito brabas, muito briguentas, elas por qualquer razão explodem, né? São pessoas vermelhas, sanguíneas, quentes. São pessoas que estão assistindo televisão, às vezes dá uma notícia e a pessoa briga e começa a brigar com os outros, e tu não te posiciona, tu também, né? Você dá bom dia para uma pessoa aversiva e ela diz, bom dia por quê? O dia tá ruim, não, né? São pessoas que reclamam o tempo inteiro. São pessoas que têm uma grande facilidade de matar os seres. Passa uma barata, passa um mosquito, a pessoa, sem pensar, ela não tem, vamos dizer assim, nenhum drama de consciência, né? Ela não tem nenhuma reflexão para matar um outro ser. É simplesmente um ato automático, né? Passa um mosquito, a pessoa, peguei, esse eu matei, né? Então,
Vocês não conhecem pessoas assim, né? Então, a medicina interior, a medicina do coração e da mente, dá conta de mostrar para nós o que acontece durante a nossa vida se os nossos pensamentos emitidos pela nossa mente, vejam que é imaterial, eu não posso agarrar meus pensamentos. Eu posso botar um espelho na minha frente e eu não enxergo isso. Mas se os meus pensamentos forem aversivos, ao final, ou com o passar dos anos, eu vou ter problemas. Se eu conseguir chegar ao final da minha vida, né? Porque as pessoas muito agressivas, ou que têm muita aversão, elas acabam, às vezes, entrando em conflito com as outras. Elas, às vezes, usam armas, né? Eu diria a vocês que todas as armas, toda faca, todo revólver, toda arma bélica, todo tanque de guerra, todo míssil, toda bomba nuclear que o ser humano produziu, veio disto, veio de eu não aceito, isso eu não admito, isso eu não tolero. Não é? E os pensamentos que nós temos de aversão, eles nos dominam 24 horas por dia, da manhã à noite. Mesmo sonhando, nós sonhamos que estamos lutando com alguém, brigando com alguém, né? Ou seja, ao longo da vida de uma pessoa, se predominarem esses pensamentos com esses conteúdos, com essa natureza aversiva, de cólera, de não, isso não, de só ver defeitos e não enxergar qualidades, esse copo, essas coisas todas eu não gosto, não quero, não aceito, para mim não, isso, essas pessoas vão ter problemas físicos. Ou seja, a nossa mente vai determinar, esses pensamentos e esses fluxos vão determinar os problemas que nós vamos ter mais adiante. A aversão, ela se concentra no nosso chakra do coração, não é? Então, as pessoas aversivas, elas geralmente têm problemas cardíacos, cardiovasculares, não é? Elas vão morrer de derrame cerebral, vão ter pressão alta, não é? De infarto mesmo, não é? Então, se uma pessoa for, digamos assim, a vida inteira alheia aos seus próprios pensamentos, é isso que vai acontecer com ela. Ou seja, a medicina interior, ela permite que a gente tenha um traçado, a partir da mente que está operando na pessoa, o que vai acontecer com ela daqui a 20, 30, 50 anos à frente. Sem que se precise fazer qualquer exame clínico ou exame de sangue, compreende? O mesmo raciocínio é aplicável aos outros tipos de pensamentos que as pessoas podem emitir. Existem aquelas pessoas que são apegadas. Qual é a característica dos pensamentos apegados que tem as pessoas apegadas, né? É assim, eu olho para um objeto, para alguma coisa, e isso só tem qualidades. Esse copo é maravilhoso. Esse copo é uma coisa muito especial. E a pessoa desenvolve uma atração por aquilo. Eu preciso desse copo. Sem esse copo, eu não posso viver. Né? Enquanto a aversão era, eu não posso viver com isso, eu tenho que me afastar. Os pensamentos da nossa mente ligados ao nosso apego, eles nos fazem levantar e ir atrás e buscar aquilo para trazer para perto de nós. São forças poderosíssimas que nós temos atuando na nossa mente. A nossa aversão e o nosso apego. Em geral, as pessoas que têm muitos pensamentos de apego, elas vão apresentar todas aquelas características que eu enumerei ali e que, infelizmente, já me avisaram que eu já tenho que parar. Eu não vou ter tempo de discriminá-las, infelizmente, todas, né? Mas as pessoas apegadas, elas têm uma série de características, por exemplo, para citar apenas uma delas, uma inquietude. A pessoa não consegue parar, porque ela tem os seus apegos e ela tem que ir atrás daquilo. São pessoas extremamente ocupadas, têm uma vida repleta de atividades e não param um segundo. É aquela pessoa que
tem uma agenda e a sua agenda é recheada das atividades as mais variadas possíveis. De manhã ela tem o personal trainer, depois ela tem o trabalho, depois ela tem que ir não sei aonde, depois ela vai fazer tarô celta antigo, depois ela vai fazer astrologia, depois ela tem aula de balé, depois aula de inglês, aula de piano, aula de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela não tem tempo para nada, ela está sempre correndo de um lado para o outro, e são as características dos pensamentos de apego. As pessoas que têm esse tipo de pensamentos recorrentes vão ter problemas de sistema nervoso. A própria loucura, não é? Todos os desequilíbrios de ordem mental vêm do nosso apego às coisas. O mesmo acontece com a nossa indiferença. Eu recebo mais um aviso aqui, então... Rapidamente, a indiferença é basicamente nenhuma coisa nem outra, né? A pessoa não vê nem qualidades e nem defeitos nesse copo. Aliás, a pessoa nem repara no copo, né? E tem toda aquela gama de situações que a pessoa pode viver. Se eu puder deixar em tão pouco tempo uma noção a vocês, eu gostaria de dizer, para encerrar, que nós como seres humanos precisamos aprender então a observar os nossos pensamentos com mais atenção, com mais profundidade, para enxergar o que nós estamos fazendo com este corpo, com a nossa vida e com os outros seres humanos. Porque viver em função do apego, querendo todas as coisas, não é? Acumular bens, acumular objetos, não é? Ou viver dominado pela nossa ira, pela nossa raiva, pela nossa intolerância, gera todas as guerras que esse planeta já passou, né? Então eu não acredito em nenhuma mudança no mundo feita externamente no mundo. Apenas para citar um exemplo, já encerrando, pode ser que nós tiremos todos os armamentos e bombas que existem no planeta. Então nós fazemos uma reforma exterior, né? Uma reforma no mundo. Acabamos com as armas de guerra. Eu pergunto a vocês, se continuam pensamentos de aversão dentro da nossa mente, as pessoas vão parar de se agredir e de ser intolerantes? Não. As pessoas vão encontrar formas de se agredir fisicamente, seja a pauladas, a pedradas, ao que tiver à mão ou a própria mão, né? Ou seja, a reforma ou a transformação que nós queremos para esse mundo tem que acontecer primeiro no nosso interior e nesse nível que é o nível da nossa mente, é um nível sutil. A limpeza que nós precisamos é uma limpeza não apenas física, mas é uma limpeza do nosso universo sutil da nossa mente. Se isso ocorrer, aí então eu vou sonhar com a possibilidade da paz, porque nós não seremos mais, digamos assim, açoitados dia e noite pela nossa aversão, pelos nossos apegos e pela nossa indiferença, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja e por tantos outros obscurecimentos que nublam a nossa capacidade de ver clara e nitidamente a nossa verdadeira natureza e a nossa essência feliz que já está dentro de nós e está apenas obnubilada, nublada por esses obscurecimentos. Muito obrigado a todos. Peço perdão mais uma vez de não ter podido explicar melhor. Obrigado. Amigos, uma rápida observação é porque um pequeno lapso aqui no catálogo do evento sobre amanhã. Então era preciso dizer isso antes de tudo. Essa sequência de exibições de filmes de curta-metragem, que tem como título Recortes do Cinema Paraibano, todas essas sessões acontecem às 16 horas, ou seja, às 4 da tarde. E houve um errinho aqui, colocaram amanhã, domingo, dia 6, às 10 da manhã, mas não, é às 4 da tarde. Todas essas exibições são às 4 da tarde. Eu também precisava explicar a vocês que o professor Pierre Weil, que é uma pessoa tão querida nossa, é uma pessoa de expressão mundial
Eu já lia os livros dele quando eu tinha 19 anos e nunca sonhei que um dia ele estaria morando no Brasil e seria nosso amigo, frequentaria, né, o evento tanto. O professor Pierre não anda nada bem de saúde e, infelizmente, há 3 dias atrás, antes que se pudesse colocar no folder, no catálogo, ele não pôde vir ao nosso encontro. E nós esperamos que no próximo ano ele venha, mas a situação física dele não é nada favorável. Então ele não veio, mas mandou amizade e amor para todo mundo, como ele sempre tem feito aqui.